Fundos imobiliários, seria essa a melhor hora para você vender e se desfazer das suas cotas, né? Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Por quê? E por que nós nos deparamos com essa pergunta? Porque finalizamos o mês de setembro e nos deparamos com esse tipo de notícia aqui, ó. Setembro marcou a maior queda no IFIX em 2 anos. Ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Ou seja, algumas matérias que nós encontramos na internet estão aí vendendo verdadeiro susto, pessoal. Sim, o mês de setembro foi um mês de queda substancial, né, aí no IFIX. Para quem não sabe, o IFIX aí é o índice, né, dos principais fundos imobiliários hoje na Bolsa de Valores. E sim, setembro amargou uma queda muito substancial, acima aí de 2% nos fundos imobiliários. É a maior queda desde o mês de novembro de 2022. E nos deparamos com esse tipo de notícia aqui, né? Outra notícia aqui que nós podemos ver, né? Foi uma queda exagerada. IFIX recua 2,58% em setembro, mas movimento pode ser oportunidade para os FIIs, aponta analista, pessoal. A verdade, né, que nós vamos olhar aqui o índice do IFIX, né? Nos últimos 6 meses já marca aí uma queda de 4,79%, e isso acaba sendo uma notícia muito preocupante para muitos investidores. Por quê? Porque muitos investidores, principalmente aqueles investidores iniciantes, começaram a investir ali há 6 meses, né? 8 meses, 10 meses, aí está prestes a completar um ano, assim como o meu, muito provavelmente vai se deparar aí com a sua carteira no negativo. E quem não assusta, né, de entrar ali na sua carteira, entrar na sua corretora e ver ali todos os fundos imobiliários ali praticamente ali no negativo, tá bom? Hoje, a minha carteira, deixa eu achar aqui a minha carteira. A minha carteira, por exemplo, de fundos imobiliários, hoje é essa situação aqui, né? Você pode ver, ó, que tudo negativo, né? Com rara exceção aqui, apenas o KNCR, né, está aqui se mantendo no positivo, mas aqui a maioria é tudo negativo. E isso sim, isso é um cenário, né? Isso é uma visão que não agrada muitos investidores, principalmente aqueles investidores iniciantes, que ainda não têm uma segurança, né, tão forte dos fundos imobiliários, que ainda não se sentem tão seguros, né, que gostam de ver a carteira no verdinho. Isso pode vender um susto, né, e de repente acabar vendendo aí ativo que nem era a melhor hora para vender, porque segundo no meu entendimento, né, não se trata da melhor hora para desfazer de cotas para vender fundo imobiliário. Muito pelo contrário, né, é o momento de você o quê? Sentar, analisar, ver como é que está o mercado, como que o mercado se comporta, qual que são as previsões para os próximos anos, analisar quais são os ativos que você tem na sua carteira, se estão ativos de qualidade, se não perdeu o fundamento, porque se não perdeu o fundamento, se é de qualidade, pode ser aí uma boa oportunidade para você estar adquirindo novas cotas de fundos imobiliários. E por que tudo isso? Por que tem se desenhando esse cenário, né, tão desfavorável aí, né, nesse momento para fundos imobiliários? Por quê? Porque o basicão, na verdade, você não precisa entender, né, a fundo como é que funciona os fundos imobiliários, mas o básico do básico seria o quê? Taxa Selic para cima, cotas de fundos imobiliários para baixo. Então, toda vez que a nossa taxa de juros, né, que a taxa Selic estiver sendo reajustada para cima, muito provavelmente, né, o que vai acontecer é uma queda aí importante nas cotas, na cotação dos fundos imobiliários. Ah, Thiago, então quer dizer que se a taxa Selic estiver para baixo, começar a baixar, os fundos imobiliários vão subir as cotas? Muito provavelmente sim, é o que deveria acontecer, né, se tudo correr bem. A não ser que em conjunto com essa redução da taxa Selic, a gente tenha alguma notícia muito forte, né, que venha contra aí os fundos imobiliários, por exemplo, a taxação, por exemplo, dos dividendos. Poderia ser algo que fizesse com que as cotas caíssem, mesmo com a taxa de juros baixa. E se você for ver aí, né, as previsões, o que o mercado financeiro está dizendo, temos aí a tendência de queda da taxa Selic apenas para 2026. 2025 ainda deve ser um ano de alta, né, de taxa Selic alta, é o que está prevendo o mercado. Isso pode mudar, é claro, porque previsão é apenas previsão. Pode ser que aconteça algumas coisas no decorrer, né, desse movimento aí, desse final de 2024, início de 2025, que mude esse cenário, né, de repente possamos ter aí, de repente, queda, né, em 2025 na taxa Selic, mas tudo se manter como está agora. A previsão é de um ano, 2025, ainda com altas taxas de juros, e aí só iniciaria essa queda na taxa de juros no ano de 2026, ou seja, muito provavelmente nós estamos ter ainda aí um longo período de queda dos fundos imobiliários. Até que preço vai cair, até que preço vai parar de cair, isso não tem como saber, né, a gente não tem como saber até que preço determinado fundo imobiliário vai cair, até que preço ele pode chegar. Por quê? Porque aí seria muito fácil saber qual que seria a melhor hora de comprar, mas a gente não sabe. Então, qual que é o movimento mais correto da maioria dos investidores de longo prazo, investidores que já investem há um bom tempo, é o quê? A cada mês você compra um pouquinho, caiu, você compra um pouquinho,
caiu mais um pouquinho, porque não tem como você prever o fundo do poço. Se fosse fácil assim, prever até que o preço vai chegar, você guardaria o seu dinheiro ali investido, né? Quando chegasse ali no fundo do poço, você compraria ali no valor pagando o mais barato possível. Mas isso não tem como a gente prever. Então, qual seria o cenário ideal, no meu ponto de vista? É você continuar comprando ali as suas cotas de bons fundos imobiliários, aproveite esse momento de queda para analisar quais são os fundos imobiliários que você tem na sua carteira, se não são de alto risco, se são de boa qualidade, se são fundos que já vêm há bastante tempo no mercado se provando aí ao longo do tempo, porque aí sim você vai ter aí, né, uma maior credibilidade, uma maior confiança para investir nesse momento de queda. Se você analisar fundos imobiliários, né, ao longo do tempo, você vai ver que tem picos de subida e descida. Isso é totalmente normal. A pandemia, por exemplo, foi um momento em que os fundos imobiliários caíram demais. Muitas pessoas venderam suas cotas, não quiseram investir. Aqueles que tiveram coragem de investir, mesmo nesse momento de pandemia, hoje estão colhendo bons frutos, porque provavelmente esse pessoal que investiu durante a pandemia, provavelmente são os poucos que estão na sua carteira ainda no positivo. Por quê? Porque naquele momento de pandemia foram onde os fundos tiveram a maior queda, ou seja, ficaram extremamente baratos e hoje, mesmo com essa queda, eles não chegam nem próximo do preço que ficou naquela época da pandemia, tá bom? Então, sim, faça sua análise de risco, né? Veja o que você pode fazer, até porque com essa alta de juros, a renda fixa, né? Os investimentos de renda fixa ficaram muito atrativos, então tem muita gente correndo para renda fixa. Eu mesmo tenho um pouquinho lá de dinheiro na renda fixa. Se você vai lá abrir a página, né, do Tesouro Direto lá, do Tesouro IPCA, você vai ver que está muito atrativo, né? O IPCA mais 6, IPCA mais 6,4, IPCA mais 6,6, então assim, está muito atrativo. Então assim, com a renda fixa estando tão atrativa, isso chama muito o dinheiro do investidor e acaba que, né, esse dinheiro sai da renda variável e com isso cai cota de fundo imobiliário, cai cota de ação. Para quem investe em ações, está vendo também queda, né, nas ações aí recente, né? Eu estava com a minha carteira de ações bastante valorizada, né, e a gente vem vendo, acompanhando aí nos últimos dias, nos últimos meses, uma queda também substancial, o que tem aberto também boas oportunidades para investimento em ações, tá bom, pessoal? Então, sim, na minha opinião, o que eu penso? Não é hora de vender seus fundos imobiliários, não é este o momento. Se você comprou bons fundos imobiliários, se você confia nos seus ativos, são ativos que já vêm se provando aí ao longo do tempo, né? Então não tem para que esse desespero, essa correria para querer vender, por enquanto, ainda não, né? Não há por que desespero, é apenas oscilação do mercado, é apenas o nosso cenário macroeconômico que não está favorável nesse momento para fundos imobiliários. Porém, os fundos imobiliários continuam pagando os seus dividendos, você vai continuar recebendo os seus rendimentos. Então, qual que seria hoje, do meu ponto de vista, a melhor estratégia? Continuar comprando, pagar mais barato, acumular mais cotas, aumentar os seus recebimentos de dividendos e com isso ir acumulando ainda mais cotas. Enquanto os fundos imobiliários se manterem com queda nos seus preços, é oportunidade para você comprar mais barato. Em algum momento a economia ela vai desacelerar, em algum momento a economia ela vai ter uma queda na inflação, e em algum momento essa taxa de juros vai ser reduzida, ela não vai permanecer em 12, em 13, né, o resto da vida. Em algum momento, né, ela vai baixar e aí provavelmente esses fundos imobiliários têm aí novamente, né, um aumento no valor das suas cotações e você consiga aí de repente, né, melhorar o seu yield on cost, ou seja, você vai receber o mesmo tanto daquelas pessoas que estão pagando mais caro, você vai receber também tendo pago um pouco mais barato, ou seja, a sua rentabilidade vai ser ainda maior. Essa é a vantagem, né, de conseguir comprar fundos imobiliários pagando mais barato. Então, nada de susto, nada de desespero, analise sua carteira, veja o que você tem na sua carteira, veja se de repente não é o momento de você colocar aquele fundo imobiliário que você queria tanto pôr, mas não tinha conseguido porque estava caro, de repente seja o momento de você colocar na sua carteira, né? Tem muitas pessoas, né, que eu conheço, que não investiam, por exemplo, no MXRF11 e agora estão achando interessante, de repente, até colocar MXRF11 na carteira. Eu ainda não vou colocar, não acho que ainda está na melhor oportunidade, mas algumas pessoas já correram e colocaram MXRF11 na carteira. Algumas pessoas também que eu conheço não investiam em XPML, achavam, né, que estava muito esticado o preço. Agora o XPML está aí com PVP abaixo de 1, ou seja, um excelente fundo de excelente qualidade, com uma excelente gestão, um dos melhores de shopping, na opinião dos analistas, né? Inclusive, para esse mês, a maioria dos analistas, a maioria das casas de análise estão recomendando a compra do XPML 11. Não é a recomendação do Thiago, não é eu que estou recomendando. Eu não faço recomendação de compra nem de venda de ativo, mas a maioria dos analistas estão recomendando, né, para esse mês a compra aí do XPML 11, né? Está para sair um vídeo aqui no canal justamente falando sobre as melhores oportunidades aí para agora para o mês de outubro, né? Então,
Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo, não ficar fora de nada, porque vai ter ainda muita coisa bacana, muito vídeo legal agora para esse mês de outubro, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, Pai do Céu abençoe muito a sua vida, os seus investimentos e falou, valeu!